Olá pessoal, meu nome é Larissa Cândido e sejam bem-vindos ao Leques Estudos. Hoje o meu cenário está diferente, pois eu vim contar um pouco da minha história acadêmica para vocês. Achei justo vir a este lugar, que é chamado Porto de Pedras. Não é minha cidade natal, mas é o lugar onde eu vivi toda a minha adolescência. Quando morei em Maceió, estudei em escola particular, mas quando vim a Porto de Pedras, tive que iniciar os meus estudos em uma escola municipal. Quando eu cheguei na escola, eu não me surpreendi tanto com a estrutura, mas ao entrar na sala de aula, logo tive o primeiro impacto, porque estava acostumada com pessoas na mesma faixa etária que a minha, ou no máximo um ano mais velhas, mas me deparei com pessoas bem mais velhas. O segundo impacto foi em relação aos assuntos atrasados. Muita coisa eu já tinha visto na série anterior, mas não demorou muito para que ocorresse a minha adaptação. No nono ano, tive que fazer uma escolha: Instituto Federal ou escola estadual. Eu sei, para muitas pessoas não tem nem o que pensar, porque o Instituto Federal é bem melhor. Mas, para quem mora aqui, não dá para entender bem a diferença gritante que é, uma vez que sabemos superficialmente da qualidade e não somos estimulados para fazer a melhor escolha. Eu escolhi o estado, tanto por causa dos meus amigos, quanto porque eu não sabia a proporção da diferença. Quando cheguei no estado, senti bem mais diferença, pois a estrutura era bem mais precária e as matérias de filosofia e sociologia eram quase que inexistentes durante todo o ensino médio. E olha que eu estou usando um eufemismo por usar esse quase. E química do terceiro ano eu quase não tive, eu passei alguns meses sem aula. No meu segundo e terceiro ano do ensino médio, eu prestei o Enem. Da primeira vez foi porque eu queria saber como era a prova. E da segunda vez foi porque era o ano que não se pode deixar de fazer, mesmo que não se tenha estudado. Sim, eu não tinha estudado porque eu estava muito perdida. Ainda tentei me organizar para estudar com os meus amigos, mas estávamos muito perdidos e lotados de projetos escolares. A nossa escola não estimulava, pois não fazíamos redações e nem questões conforme o Enem cobra. Uma exceção foi o meu professor de História, que se preocupou e ainda levou questões dos Enems anteriores para que resolvêssemos. Quando tinha 16 anos, estava no meu segundo ano do ensino médio, e tive uma das experiências mais incríveis da minha vida, por participar do Grêmio Estudantil através de uma votação. Fui escolhida para ser uma das observadoras do Congresso Conubis. Obviamente, fiquei muito feliz. Foi uma viagem diferente de todas as outras que eu tinha feito na minha vida, pois viajaria sem os meus pais e com uma única pessoa conhecida. Ela estava no terceiro ano, também do ensino médio, e seria uma das delegadas do evento. Além disso, o congresso foi em Brasília, no Distrito Federal. Minha mãe não queria muito que eu fosse, porque é muito longe e eu passaria uma semana fora, mas meu pai a convenceu de que seria uma ótima oportunidade para mim. Conheci várias pessoas de estados diferentes, sexualidades diferentes, religiões diferentes. Nesse congresso, eu descobri o verdadeiro significado da palavra respeito. Conheci várias pautas sociais e se a princípio o meu intuito era apenas lutar pela escola pública, acabou sendo uma luta muito mais plural. Minha visão de mundo mudou radicalmente a partir dali, porque como eu morava em uma cidade pequena, eu não imaginava o leque de questões que faziam do Brasil um país tão difícil de evoluir.
Com isso, reforcei ainda mais o meu desejo de entrar na universidade e cursar direito. Como a maioria das pessoas, eu já quis ser professora, médica, atriz, mas uma coisa que eu nunca tive dúvidas foi sobre não gostar de matemática. Minha relação com o cálculo sempre foi péssima. Opostamente, eu tinha uma afinidade muito grande por língua portuguesa. E com isso, no fundamental, eu vi o direito como uma das minhas opções de curso. Quando cheguei no ensino médio, eu criei uma afinidade por história e isso reforçou ainda mais o meu interesse. Somado a isso, ainda tem o fato de eu ter um irmão concurseiro e, consequentemente, ele precisar estudar alguns assuntos do direito para resolver questões. Além disso, ele me tirou várias dúvidas e me mostrou certas temáticas sobre o curso. Minha prima fez cursinho para vestibular. Na época eu estava no meu segundo ano do ensino médio e não tinha uma visão tão ampla do vestibular como eu já falei anteriormente. Por isso eu apenas queria cursar uma faculdade, mas só prestaria o Enem enquanto estivesse no ensino médio. Quando ela me falou da experiência no cursinho, da quantidade de coisas que tinha aprendido, como tinha melhorado em vários aspectos, eu me interessei e os meus pais me apoiaram a fazer um ano de cursinho. Então, quando concluí o ensino médio, voltei a morar em Maceió. Quando cheguei no cursinho, levei um choque, porque havia vários assuntos que eu não tinha visto e comecei a achar que eu não daria conta. Mas guardei as minhas apreensões e vi que poderia tirar bom proveito das aulas, porque os professores eram ótimos. Até física, que eu não via com bons olhos por causa dos cálculos, comecei a me interessar. Mas eu estudava errado demais quando chegava em casa, apesar do cursinho me ajudar bastante. Não focava nas matérias que eu tinha dificuldade, não cronometrava o tempo da redação, não fazia muitas questões, não fazia as provas dos antigos Enems, enfim, uma série de coisas. Eu tinha foco, mas a minha forma de estudar fazia com que isso não fosse o suficiente. A única coisa certa que eu fazia era participar com frequência dos simulados e fazer redações semanais. Com aquele ano de cursinho, comecei a ter convicção de onde eu queria cursar direito. Descobri o quanto a federal do meu estado é boa e comecei a almejá-la na minha vida. Não passei com apenas um ano de cursinho, mas não foi um ano perdido. Eu aprendi com os meus erros e percebi que eu tinha que mudar de tática. Sim, já tinha passado o ano que eu tinha combinado com os meus pais, mas eles perceberam o que eu queria e me apoiaram. No segundo ano, fiz tanto cursinho online quanto presencial. Comecei a sempre revisar os conteúdos do dia quando eu chegava em casa. E nas redações, como eu tinha escrito várias no ano anterior, averiguei os erros que havia cometido e reescrevi a maioria delas. Depois, apostei em novos temas. A minha nota aumentou, mas nem tanto. Porém, ao contrário do ano anterior, eu coloquei no SISU e não passei na primeira chamada. Apenas quando saiu o resultado da segunda, que eu fiquei como suplente, eu decidi voltar para o cursinho. Apesar de estar incrédula de que passaria, levei meus documentos e fiz a minha pré-matrícula. Já haviam passado 2 meses, quando recebi uma mensagem de uma outra prima dizendo que eu estava classificada. No momento, eu fiquei em choque. Depois liguei para os meus pais, familiares. Confesso que eu já estava cansada daquela rotina de vestibular e senti uma alegria imensa, um alívio muito grande. A sensação é
inexplicável. Bem, eu tentei resumir um pouco da minha história acadêmica para vocês e quero falar para vocês não desistirem dos seus sonhos. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Confesso que eu tive vantagens por ficar no cursinho até conseguir a minha aprovação. Mas se você tem acesso à internet, aproveite as aulas gratuitas que ela oferece. Caso ainda esteja no ensino médio, aproveite as aulas e os livros também. Pegue o tempo livre que você tem e foque na profissão que você deseja. É muito triste só conseguirmos acesso fácil à educação até o ensino médio e depois ter que disputar vagas com pessoas em situações totalmente desiguais. Mas, infelizmente, o Brasil não nos dá opção. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha com os amigos e comenta. Segue também o Leques Estudos Instagram para que possamos ter uma melhor interação e para que vocês recebam spoilers do canal. Inclusive, eu vou deixar na descrição alguns canais gratuitos que eu utilizei na minha fase de vestibulanda. Um beijo e tchau, tchau!